Graça e paz, Igreja Evangélica de Viliara. Deus abençoe a sua vida, aonde você estiver e quando você estiver. Você que está em casa, podendo ser abençoado através desse período de culto que nós estamos prestando ao nosso Deus. Creio que Deus falou ao seu coração através dos louvores, e creio que Deus falará ao seu coração através da palavra. Abra sua Bíblia junto comigo, ou ligue a sua Bíblia junto comigo. Também pode acompanhar pela nossa transmissão. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para os nossos corações essa noite. Jesus e os discípulos no caminho de Emaús. Lucas capítulo de número 24, do verso 13 até o verso de número 35. Se eu pudesse dar um tema ou um título, eu diria que o título dessa ministração é possível, vendo, não ver, e ouvindo, não ouvir. É possível, vendo, não ver, e ouvindo, não ouvir. Lucas, capítulo de número 24, do verso 13 ao verso de número 35. E diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era aquele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de um anjo que dissera que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constavam a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando.
Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Esse texto que nós acabamos de ler é uma das 3 aparições de Jesus após a ressurreição. Lucas vai narrar 3 e essa é uma das 3. Esse texto que nós acabamos de ler, uma leitura extensa, é uma das histórias mais longas narrada por Lucas. E isso nos permite extrair diversas lições desses 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, Jesus e os discípulos. Poderíamos ficar horas e horas falando apenas desse texto, ou semanas, falando dessa caminhada de Jesus com os discípulos e extrair belíssimas lições. Não só isso, mas mesmo sendo o evangelho de Lucas um evangelho sinótico, Lucas é o único que vai narrar essa história, essa caminhada de Jesus com os discípulos de Jerusalém até Emaús. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês a respeito dessa caminhada. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é: não olhe para as circunstâncias, olhem para Jesus. Esse é o primeiro ponto. Os primeiros versos do texto que nós acabamos de ler falam de 2 discípulos que caminhavam para Emaús. E eles conversavam sobre tudo o que tinha acontecido naqueles dias. Eles estão caminhando, discutindo sobre tudo o que aconteceu. Aí o texto no verso 15 e 16 diz que Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus começa a caminhar com os discípulos. Então, o texto revela que eles não reconheceram Jesus. O texto diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer que era Jesus. Eles estão caminhando, falando sobre tudo o que aconteceu em Jerusalém naqueles dias. Jesus se aproxima, começa a caminhar com eles. Eles estão vendo Jesus, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer que era o Mestre, que era Jesus. A primeira coisa que eu aprendo é que quando os nossos olhos estão nos fatos, na circunstância, em tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, os nossos olhos são impedidos de reconhecer o Jesus que anda ao nosso lado. O olhar deles estava todo voltado para os acontecimentos. Eles falavam e discutiam sobre tudo o que tinha acontecido naqueles dias em Jerusalém, porque eles estavam olhando para os fatos e para as circunstâncias. Eles não conseguiram, os olhos deles foram impedidos de reconhecer o Jesus que caminha ao nosso lado. Se os nossos olhos estiverem nos fatos e na circunstância, a nossa fé será submersa, submergida na desesperança,
A nossa fé será submersa em um mar de desespero, em um mar de desesperança. Se os nossos olhos estiverem voltados para os fatos e para a circunstância, no mar de desespero e de desesperança, a nossa fé começa a afundar, ela é submergida. Existe uma história que deixa muito claro isso. Mateus, no capítulo 14, vai narrar a morte de João Batista. Você conhece a história. Jesus recebe a notícia que João Batista está morto, ele foi decapitado. Então, tomado por essa notícia, com o coração entristecido pela morte de João Batista, Jesus, ele se retira para orar, ele se retira para chorar a morte de João Batista. Só que nesse caminho até o monte, ele vai se deparar com uma multidão. Então não era um caminho deserto, havia uma multidão na beira da praia. E uma multidão que padecia de necessidades e ansiava pelo socorro de Jesus. Quando Jesus se depara com essa multidão, vivendo um momento de dor e sofrimento, ele tem compaixão da multidão. Ele para, ele ministra a multidão, ele cura, ele multiplica, alimenta a multidão. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Depois que Jesus faz tudo isso durante o dia inteiro, no final da tarde, ele despede as multidões. E ele dá uma ordem aos discípulos: entrem no barco e passem adiante de mim para outra margem. Eu vou subir ao monte para orar. Porque quando Jesus ele recebe a notícia, ele quer um tempo a sós com Deus. Ele quer chorar, ele quer orar, ele quer falar com o Pai. E quando ele está indo fazer isso, ele é interrompido. Então ele adia o tempo a sós com Deus para atender a necessidade da multidão. E vai ter dias, querido, que tudo que você vai buscar, tudo que você mais anseia é ter um tempo a sós com Deus, para chorar a sua dor. E vai ter momentos que no meio desse caminho, até o seu secreto com Deus, Ele vai colocar pessoas que também precisam e necessitam de amparo. E mesmo no seu momento de maior fraqueza, Deus vai usar a sua vida. Então, depois que Jesus atende essa multidão, ele cura, ele prega, ele fala do reino dos céus, ele multiplica, alimenta a multidão, ele diz: agora eu vou cumprir aquilo que eu saí de casa para cumprir. Eu ia ao monte chorar e falar com o meu Pai. Então vocês entrem no barco e passem para a outra margem. Os discípulos obedecem a ordem, eles entram no barco. Jesus sobe ao monte para orar. De madrugada, Jesus vai ter com os discípulos andando sobre as águas. Eles ficam espantados ao ver Jesus andando sobre as águas. Pedro, como mais ousado, ele diz: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Aí Jesus fala: vem, Pedro. Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. A fé de Pedro em Jesus fez com que ele andasse sobre as águas. Só que quando Pedro começa a olhar para as circunstâncias, as águas, o vento que soprava, as ondas do mar, quando ele deixa de olhar para Jesus e olha para a circunstância, o texto diz que ele começa a submergir, a afogar. Então não é um olhar para a circunstância, é olhar para Jesus, porque quando nós olhamos para a circunstância, a nossa fé começa a submergir. Eu não estou dizendo que nós devemos negar os fatos
Tudo que nós estamos vivendo em nossos dias não é isso, não é negar a circunstância, não é negar os fatos. O que eu estou dizendo é que diante de tudo isso, o nosso olhar não pode estar nas nossas dificuldades, na circunstância. O nosso olhar precisa estar em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós temos que olhar, porque Ele pode mudar as nossas circunstâncias. Porque é Ele que pode nos mudar através da circunstância. Então, diante de todo o caos, de toda a circunstância, de tudo que nós estamos vivendo, nós precisamos olhar para Ele, não negando as circunstâncias e os fatos, mas olhando para aquele que pode mudar as circunstâncias, ou nos mudar através das circunstâncias. Porque às vezes nós oramos pedindo para que Ele mude as circunstâncias, mas às vezes Ele quer usar as circunstâncias para nos mudar. Então não olhe para a circunstância, olhem para Jesus. Porque olhando para as circunstâncias, envolvido por ela, é possível, vendo, não ver, e ouvindo, não ouvir. Quando nós somos envolvidos pelas circunstâncias, é possível, vendo, não ver, e ouvindo, não ouvir. O texto diz que Jesus se aproxima deles, no verso 15 e 16. No verso de número 17 e 18, o texto vai dizer que Jesus começa a falar com eles. 15 e 18, ou 15 e 14, Jesus se aproxima, eles veem Jesus e não reconhecem Jesus. Agora no verso 17 e 18, diz que Jesus começa a falar com eles, e eles não reconhecem a voz do Mestre. Nós estamos falando de dois discípulos de Jesus. É bem verdade que esses discípulos não compõem o grupo dos 12, que nesse momento eram apenas 11 já pela morte de Judas. Mas eles eram discípulos de Jesus. Eles sentavam aos pés de Jesus para ouvir o Mestre. Mas envolvidos pela circunstância, Jesus se aproximam, eles veem Jesus, eles ouvem Jesus. Então, envolvido pelas circunstâncias, é possível, vendo, não ver, e ouvindo, não ouvir. Jesus começa a conversar com eles. Ele se aproxima e diz: sobre o que vocês estão conversando? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminha? Cleopas diz: não é possível. Você é o único que estava em Jerusalém, e você não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Não é possível. Está todo mundo sabendo. E aí ele diz: o que aconteceu? Jesus pergunta para eles o que aconteceu. E eles vão falar para Jesus, eles vão contar para Jesus o que aconteceu com Jesus. Olha só isso. É lindo. Você vê que Jesus, ele se aproxima, ele começa a conversar, e ele demonstra interesse pela minha dor, pelo meu sofrimento. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que tudo o que eu passar, ou seja, não existe nada na vida que eu possa passar que Jesus não passou. Não existe nada na vida que eu vou enfrentar que Jesus não enfrentou. Ele conhece todas as minhas dores. E como filho do homem, ele veio a esse mundo. Ele sofreu as nossas dores.
Ele morreu em nosso lugar. Então não tem nada que eu possa contar para Ele que Ele não saiba. Então Ele reconhece e entende a minha dor. Olha, Ele se aproxima. Sabendo de tudo o que aconteceu, Ele pergunta: filho, me fala, me diga o que aconteceu. Qual é a sua dor? Eles vão contar para Jesus o que aconteceu com Jesus. Porque é possível, envolvido pela circunstância, pela crise, é possível, vendo não ver e ouvindo não ouvir. A minha pergunta para você hoje é: diante das suas crises, diante do caos, diante do momento que a nossa nação está vivendo, a minha pergunta é: para onde você está olhando? Ou para quem você está olhando? Porque envolvido pela circunstância é possível, vendo não ver e ouvindo não ouvir, é possível. Você está caminhando ao lado dele no meio da sua dificuldade, e você não reconhecer que é Ele que caminha conosco na hora da dificuldade, que é Ele que se compadece da nossa dor. No meio da crise, do caos, para onde é que você está olhando, ou para quem você está olhando? O que nós precisamos é pedir para que os nossos olhos sejam abertos. Porque existem momentos na vida que a gente clama para que Deus mude a circunstância, quando na verdade Ele só precisa fazer com que os nossos olhos sejam abertos para que a gente possa entender que existe propósito de Deus para todas as coisas. Eles não reconhecem. Eles estão caminhando com Jesus, Jesus conversa com eles, eles falam de tudo o que aconteceu, e aí Jesus vai dizer para eles, no verso 25, Jesus vai dizer: não é possível. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não deveria Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: vocês estão olhando para a circunstância e deveriam estar olhando para o propósito. Diante das nossas dificuldades da crise, você está olhando para a circunstância ou para o propósito? Então Jesus começa a contar para eles, desde Moisés, ele passa pelos profetas, para dizer: olha, tudo isso, o que aconteceu, é para que se cumprisse um propósito de Deus. Eu vim a esse mundo cumprir um propósito. Se você ficar olhando para a circunstância, você não vai enxergar o propósito. Porque é possível que, envolvido pela circunstância, vendo não veja, ouvindo não ouça. Jesus está dizendo: não é possível, vocês não entenderam nada do que eu falei. Então, vocês estão olhando para a circunstância e deveriam estar olhando para o propósito. O propósito se cumpriu. Então, diante da dificuldade, o que nós precisamos pedir para Deus é: Senhor, abra os nossos olhos, para que a gente enxergue além do natural, para que o nosso foco não esteja na circunstância, mas no propósito. Depois de Jesus falar sobre todo o propósito, tudo que estava escrito nas Escrituras a respeito dele,
Eles estão se aproximando da aldeia de Emaús. Jesus faz com quem vai mais adiante. E aí eles insistem para Jesus: olha, o dia está se findando, já se faz tarde, fique conosco. Se tem um convite que Jesus não nega, é um convite para entrar. Quando você diz: Senhor, entra na minha casa, entra no meu coração, esse é um convite que Jesus não nega. Porque se tem uma coisa que Ele ama, é comunhão. Então Ele diz: entre. Jesus entra. Eles convidaram Jesus para entrar, olha isso. Eles convidaram Jesus para entrar. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você esteja em um caminho de muitas adversidades, passando por muita dificuldade. E aí você diz: eu não consigo entender qual que é o propósito de Deus. Eu não consigo ver Deus em tudo isso que está acontecendo na minha vida. Deixa eu dizer algo para você. Convida Ele para entrar. Não adianta só caminhar com Ele. Porque quem caminha com Ele, ouve dEle, sobre Ele, aprende dEle. Mas quem abre o coração e convida para entrar, vive dEle. E aí é outro nível de experiência. Porque existem coisas que o mestre não vai revelar no caminho. Ele vai revelar na intimidade, dentro de casa. Então tá difícil a caminhada, você ouve e não consegue ouvir, vê e não consegue ver. Então convida ele para entrar. O texto diz que Jesus entrou, ceou com eles. Eles estão à mesa. O texto diz que Jesus pegou o pão e deu graça. Ou seja, Jesus pegou o pão e começou a orar. Todos os olhos estão voltados para Ele agora. Os olhos já não estão mais na circunstância. Os olhos agora estão voltados para Jesus. E tomou o pão e deu graça. E partiu. O texto diz que nesse momento os olhos deles se abriram. Tá difícil? Chama ele para entrar. Entrega o pão na mão dele. Tenha comunhão com ele. Então os seus olhos se abrirão. E aí você vai ver que além da circunstância que você está vivendo, existe um propósito de Deus para a sua vida. Ainda que seja um caminho de dor, existe um propósito de Deus para a sua vida, com um peso de glória. Ainda que Jesus, no caminho da crucificação, Ele sofreu e padeceu dor no meu e no seu lugar, existia um propósito de Deus com um peso de glória. Então está difícil? Chama ele para entrar, entrega o pão na mão dele, e partindo o pão, deu graça. Então os olhos se abriram. Agora o olhar não está mais na circunstância, o olhar está nele, Senhor e consumador da nossa fé. Ouça isso. Caminhar com Jesus, a caminhada com Jesus não é uma história sobre o que Ele irá fazer, mas sim pelo que Ele já fez. A caminhada com Jesus não é uma história sobre o que Ele irá fazer, é sobre o que Ele já fez. Quando os olhos deles se abriram, eles entenderam o propósito. Está consumado.
Ele morreu na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou. É esse Jesus que caminhou conosco esses 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. É esse Jesus que falava conosco no caminho e o nosso coração estava incendiado, em chama. Sabe por quê? Porque os seus olhos não reconheceram. Ouvindo, você não reconheceu. Mas antes que os seus olhos vissem e os seus ouvidos ouvissem a voz do Mestre, o seu coração já queimava por ele. Mas quando você convida para entrar e diz: Senhor, está aqui, o meu coração é teu, entra, faz morada. Então os nossos olhos espirituais se abrem, e aquilo que o natural não vê, o espiritual passa a ver. Aquilo que o natural não ouve, o espiritual passa a ouvir. Se nessa crise que nós estamos vivendo, mundial, se você está olhando só para a circunstância, você ainda não conseguiu enxergar o propósito de Deus. Eu não estou clamando para que essa crise acabe. Eu estou clamando para que no meio dessa crise, Deus abra os olhos da igreja de Cristo na terra, para que entenda o propósito de Deus. Porque em toda a história não teve nenhum momento que a igreja de Cristo mais cresceu do que mediante perseguição e crise. O meu pedido é: abre, Senhor, os olhos da tua noiva. Abre, Senhor, os olhos da tua noiva, para que vendo veja, ouvindo ouça. E o nosso clamor seja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que no meio dessa crise se cumpra, Senhor, a tua vontade, o teu propósito. Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas o que eu quero dizer para você hoje: pare de olhar para a circunstância. Eu não estou dizendo para você negar a circunstância, eu não estou dizendo para você negar os fatos. Eu estou dizendo que diante de tudo isso, olhe para Jesus. Existe um propósito. Existe um propósito para a sua vida, e existe um propósito para a igreja de Cristo na terra, e você faz parte desse propósito. Então a minha oração essa noite não é outra: Senhor, abra os nossos olhos, abra, Senhor, o nosso entendimento, nos permita enxergar além da circunstância, nos permita, Senhor, a enxergar o propósito, nos levante como uma igreja ousada nesse tempo, que profetiza aquilo que está no teu coração, com os olhos voltados para Cristo, crendo no propósito que vai se cumprir, porque tudo o que o Senhor determinou vai se cumprir. Concluo. Para aqueles que caminham com Jesus, a vida não é uma história sobre o que Ele fará, e sim sobre o que Ele já fez. Está consumado. Vem, Senhor, e abre os olhos da tua igreja, abre os olhos do teu povo, nos permita enxergar além do natural. Vem, Senhor. É possível, envolvido pela circunstância, vendo não ver e ouvindo não ouvir. Mas para aqueles que olham para Cristo, o nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé, enxergarão além da circunstância, enxergarão o propósito. Eu quero convidar o pessoal para ministrar mais uma canção. Nós vamos orar. E o nosso pedido é: abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos. E tudo que você precisa é convidar Jesus para entrar no seu coração. Entrando
tomando o lugar de honra à mesa, partindo o pão, os olhos se abriram. Entrando, tomando o pão, partindo, deu graça. Então os olhos dele se abriram. O texto vai encerrar dizendo que os discípulos imediatamente voltaram para Jerusalém para entregar a boa notícia. E a boa notícia é: ele vive, ele ressuscitou. Eles saem de Jerusalém envolvido pela circunstância, a morte de Cristo. A fé deles começou a desfalecer, ser submergida no mar de desesperança, em um mar de desespero. O texto diz que do caminho de Jerusalém para Emaús, eles vieram tristes, cabisbaixos, chorando, porque estavam envolvidos pela circunstância. Mas ao chegarem em Emaús, ao convidar Jesus para entrar, quando os olhos deles focaram em Cristo, eles entenderam o propósito. Agora eles voltam para Jerusalém, sorrindo, alegre, com o coração regozijando, em chamas, para dizer: ele vive, ele ressuscitou. Ainda que você tenha andado por um caminho de dor, eu quero dizer que no momento que você convidar Jesus para entrar, os seus olhos se abrirem, você enxergar o propósito. Se o caminho é de descida, declínio, de dor, você voltará subindo, alegre, entendendo que há um propósito de Deus. Pai, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra ministrada aos nossos corações essa noite. E queremos pedir: Senhor, abre os olhos do nosso coração, nos permita ver o Cristo ressurreto, nos permita entender o teu propósito diante de tudo que tem acontecido na nossa nação, diante de tudo que tem acontecido nesses dias, diante de tudo que tem acontecido em nossa vida. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, que os nossos olhos estejam voltados para Cristo, para que nós possamos entender o propósito. Tu és bom, Deus. Abre os nossos olhos, fala conosco, nos permita ouvir a tua voz e entender o teu propósito. Nós te damos graça por tudo quanto o Senhor já fez, e pelo que o Senhor fará, na certeza que mesmo que nós não entendemos em alguns momentos, tudo que nós precisamos é que os nossos olhos sejam abertos. Então nessa noite abre os nossos olhos, para que vendo vejam, para que ouvindo ouçam, Deus. Sê conosco, Pai, no nome de Jesus. Que essa palavra frutifique em nossos corações. Que essa palavra, Deus, inunde os nossos corações. Que assim como os discípulos no caminho de Emaús, o coração incendiava a ouvir a tua voz, a ouvir a tua palavra. Que assim seja, Senhor, mas que essa chama não se apague e que seja cada dia mais intensa. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus,